fica fácil colher tangerinas, não é mesmo? Essas plantas anãs fazem parte de estudos realizados da EPAGRE em Chapecó, no Centro de Pesquisas para Agricultura Familiar. Os pesquisadores estão avaliando o uso de porta-enxertos para diminuir o tamanho das plantas. E elas ficam assim, pequeninas, carregadas de frutos. Os pesquisadores Eduardo Brunhara e Rafael Sabião são os responsáveis pelo projeto de pesquisa sobre citrus anão. Neste experimento, podemos ver pés de poncã com a mesma idade e tamanhos bem diferentes. Estes aqui, no sistema convencional, já estão com mais de 2 metros de altura e ao lado plantinhas bem menores. A diferença no tamanho se dá por causa de porta-enxertos ananicantes, variedades que crescem menos. É uma tangerineira poncã, como todo mundo conhece, aquela que a gente compra no supermercado, enxertada num cavalo ou porta-enxerto convencional, que é o que quase todos os produtores hoje em Santa Catarina, no sul do Brasil e até nas outras regiões do Brasil usam, que é o citrumelo ou citrumelo swingle. Então ele produz uma planta com um tamanho aí que pode passar de 4 metros de altura. Aqui é uma planta ainda jovem, né? Já foi retirado parte dos frutos dela e ainda tem uma parte da produção. Então ela já está com um tamanho aí um pouquinho mais de 2 metros de altura, né? E aqui à frente o que nós temos? Isso, aqui então nós temos a mesma variedade poncã enxertada num porta-enxerto que é chamado de Flying Dragon. E ele é um porta-enxerto que diminui o crescimento da variedade que é enxertada nele. Então essa planta aqui, ela tem mais ou menos a metade da altura daquela e a gente espera assim, com o tempo ela atinja na idade adulta a altura que seja equivalente à metade da altura das plantas naquele outro porta-enxerto. Além da tangerina poncã, os pesquisadores estão realizando estudos com a laranja Valência, numa outra área de pesquisa. Independente da variedade, o plantio de citrus anão traz muitas vantagens ao produtor. A principal delas é que a gente consegue manejar facilmente a planta, né? Principalmente para colheita dos frutos, para fazer o desbaste dos frutinhos, a gente diminui a quantidade de frutos para produzir frutos de bom tamanho, com boa aparência, né? Para pulverizar e fazer outros tratos culturais também é vantajoso, diminui a poda e a gente tem que imaginar sempre que essas plantas, no caso aqui as convencionais, elas ainda estão num tamanho ainda adequado, mas rapidamente elas vão atingir uma altura muito alta, muito grande e com isso os frutos também tendem a se concentrar numa altura que a gente só consegue colher com escada. Enquanto aqui a gente vai colher quase sempre com a mão, sem uso de escada. O pesquisador Eduardo explica que testes estão sendo realizados também para observar a densidade de plantas por hectare. Aqui nós temos um espaçamento convencional, que é de 3 metros entre plantas, e nesse experimento a gente está testando densidades que levam espaçamentos até de 1 metro. Então eu teria mais 2 plantas intercaladas nessa posição. E com isso eu vou multiplicando o número de plantas que eu tenho por hectare e com isso elas vão ocupar mais rápido a área disponível para a produção. O custo de produção, especificamente desse projeto de adensamento de plantio, é a próxima meta do nosso trabalho aqui desse projeto, que é fazer a comparação do plantio convencional do citrus e desse cultivo utilizando porta-enxertos ananicantes, onde se tem um adensamento e um número maior de plantas. A gente espera que o retorno financeiro para quem faz o plantio adensado seja mais rápido. O citrus demanda um trato cultural muito intenso e isso aumenta muito o custo de produção. Quando você aumenta a densidade de plantio, teoricamente você também aumenta a produção por área, que a gente chama de produtividade. Quanto mais rápido a gente conseguir altas produções, mais rápido o retorno a gente tem de investimento.